E aí, galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nessa aula nós falaremos sobre os coeficientes de uma equação de segundo grau, importantíssimos. Se você não entender, não conseguir perceber os coeficientes, você vai ter dificuldade de chegar à solução. O que é a solução? É o valor de x, ou os valores de x, que fazem com que essa igualdade seja verdadeira. Você tem algumas ações para você fazer aqui para realmente calcular o valor de x. Da maneira que está, não tem como. Então nós temos duas coisas para fazer. Nós temos que reduzir essa equação e nós temos que determinar os coeficientes. Mas nesse caso nós falaremos sobre a redução e os coeficientes da equação. Então vamos lá, vou explicar algumas situações importantes aqui para vocês. Bom, então vamos começar conceituando um pouquinho, tá? Toda equação do segundo grau, ela pode ser escrita na sua forma reduzida. É justamente na forma reduzida que você consegue calcular, o pessoal fala descobrir, mas a gente não descobre nada na matemática, né? Calcular os valores de x que fazem com que a igualdade seja verdadeira. A forma reduzida é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a e o b são chamados de coeficientes. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Ah, professor, mas tudo bem, mas o que são coeficientes? Vamos lá, vou conceituar melhor, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Ó? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais 5x menos 7 igual a 0 é uma equação que está, ó, na forma reduzida. O coeficiente a é o 2, porque coeficientes são os números que multiplicam as incógnitas, né? O x, na verdade, é chamado de incógnita. Então, ó, 2 vezes x ao quadrado, o 2 é o coeficiente do x ao quadrado, porque é quem multiplica o x ao quadrado. Portanto, 2 é o a. O b, ó, b é igual a 5 vezes x. O 5 é quem multiplica o x. Quem multiplica o x é o coeficiente b. Portanto, o coeficiente b é 5. E o c é o menos 7. Aqui é menos, está faltando menos 7, né? Se tem um menos na frente, a gente coloca, é menos 7. O menos 7 é o termo independente. É justamente aquele valor que não está multiplicando o x. Então, isso aqui são coeficientes. Agora, essa equação está pronta. O nosso desafio é deixar essa equação prontinha nessa forma aqui, na sua forma reduzida. Então, se você não fez esse exercício, dá um pause, faz o exercício, depois você dá um play e assista a correção. Vamos lá? Quem não fez ainda, dá um pause. Quem já fez, vou colocar a correção. Vamos lá. Bom, vamos lá, galerinha. Para começar então aqui, nós temos esse quadrado da soma. Isso aqui é um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Se você quiser saber mais sobre produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, eu tenho uma playlist só sobre produtos notáveis, tá? É só você acessar minha playlist e acessar os produtos notáveis. Mas eu vou dar uma revisadinha do quadrado de uma soma, ó. O quadrado de uma soma, você tem que o 2x é chamado de primeiro termo e 1 do segundo. Quadrado da soma de dois termos. O primeiro é o 2x e o segundo é 1. Como é que você faz de forma direta isso aqui? Você faz o quadrado do primeiro termo. O quadrado do primeiro termo é o quadrado de 2x. 2x é o primeiro termo. Repara que eu coloquei entre parênteses, porque quem está elevado ao quadrado é o 2 e o x. Se eu colocasse só isso aqui, ó, seria 2x ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado aqui é apenas o x, né? Não, eu tenho que elevar ao quadrado o 2 e o x, por isso que está entre parênteses, tá? Então é o quadrado do primeiro mais 2, que multiplica o primeiro termo, que é 2x, que multiplica o segundo termo, que é 1. Mais o quadrado do segundo termo. Essa, na verdade, é a regrinha do quadrado da soma, né? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo, tá aqui. Menos 3x ao quadrado é igual a 5x mais 4. Vamos continuar desenvolvendo aqui, vamos lá. Antes de a gente continuar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Clique lá no sininho, ative o sininho. Se qualquer vídeo novo que eu colocar, você vai ser avisado, tá legal? Estou aguardando você para ser inscrito lá no nosso canal, tá bom? Vamos continuar aqui, ó.
Quadrado do primeiro. Toda vez que eu tenho a potência de uma multiplicação, porque 2x é 2 vezes x, é uma multiplicação. Toda vez que eu tenho a potência de uma multiplicação, eu faço a potência de cada fator, né? Se eu tenho lá, por exemplo, m vezes n elevado a uma potência a. Isso aqui nada mais é do que m elevado a a vezes n elevado a a. Eu faço a potência dos fatores. Então observe que aqui o 2 como se fosse o m, o x como se fosse o n e o quadrado como se fosse o a. Então ó, é 2 ao quadrado, ó, m elevado a a. 2 ao quadrado que é a, e x ao quadrado, como se fosse n elevado a a. Então eu elevo os dois fatores à potência. Então fica 4x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4 vezes 1x mais 4x mais o quadrado de 1. Agora, olha o que eu já fiz aqui. A equação do segundo grau na sua forma reduzida, ela tem que ser igualada a zero, né? Então eu já peguei esse 5x mais 4 que está no segundo membro e passei para o primeiro membro fazendo a operação inversa. O 5x estava somando, ele passa subtraindo. O 4 estava somando, ele passa subtraindo. Então agora eu já resolvi esse quadrado da soma, passei o segundo membro para o primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou somar os termos semelhantes. Vamos ver como é que fica? Só fazendo uma correção, né? Aqui não era mais 4, era menos 4. Que o 4 está somando, ele passa para cá subtraindo, né? Agora está correto. Ó, o 5x estava somando, passa subtraindo. O 4 estava somando, passa subtraindo, tá bom? E nós vamos somar os termos semelhantes, ó. 4x ao quadrado menos 3, 4 menos 3 dá 1x ao quadrado. Mas você não coloca 1x ao quadrado. Existe uma convenção de que quando você tem uma letra só, você não coloca 1, senão você começa a poluir visualmente a sua expressão, a sua equação. Se está x ao quadrado, é óbvio que é somente 1x ao quadrado. Se tivesse mais do que 1, colocaríamos o número. Tá legal? Aí eu tenho aqui 4x menos 5x. Eu tenho 4 e devo 5. Se eu pagar esses 4, eu vou ficar devendo 1, né? Então 4 menos 5, eu fico devendo 1, fica menos 1x. Também eu não coloco menos 1x, eu só coloco menos x, tá? Se eu tivesse menos vários x, eu colocaria os valores, tá? Quando não tem o valor, é porque é menos 1x. E por último, eu tenho 1 menos 4. Eu tenho 1, mas vou pagar 4, eu vou ficar devendo 3. Então isso aqui é menos 3. Vamos lá, aqui vai dar menos 3. Então eu tenho aqui x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0, né? Agora eu tenho a equação na forma reduzida. Agora que ela está na forma reduzida, eu consigo calcular os coeficientes. Calcular não, né? Já defini os coeficientes. Vamos ver como é que ficam então os coeficientes dessa equação? Então, galerinha, o coeficiente A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, quem multiplica x ao quadrado é o número 1. O coeficiente B é quem multiplica o x. Nesse caso aqui, menos 1, né? Menos x é menos 1. E o C nada mais é do que o termo independente, aquele que não multiplica letra nenhuma. O C é o menos 3. Então eu tenho aqui definidos os coeficientes dessa equação que foi colocada na sua forma reduzida. Colocar uma equação na forma reduzida é como você tem que fazer para poder resolver a equação do segundo grau. Se ela não tivesse na forma reduzida, não teria como a gente resolver. Mas nesse momento o que nós estamos querendo saber é apenas os coeficientes. É uma introdução aqui para a equação, para a gente entender os coeficientes, tá bom? Beleza? A igual a 1, B menos 1, C menos 3, você acertou? Então tá jóia. É nós na Mate, simplificando a matemática para você.